Oi, vamos aqui à nossa terceira aula da navegação astronômica, né? Você está vendo que aos poucos a gente vai começando literalmente a injetar algumas ferramentas e itens para a gente poder trabalhar melhor com o que vem pela frente, tá? Essa aula ela vai falar para você e mostrar o que é a eclíptica e os movimentos da Terra. Quando eu trabalho com navegação astronômica, eu tenho que sair literalmente da Terra, eu tenho que ver a Terra de fora para entender o que é que está acontecendo. Então olha o que nós colocamos aqui para vocês. Aqui é a esfera celeste, tá? Com a Terra no centro, que nós já vimos que nós temos que considerar a Terra no centro de tudo para poder trabalhar. E o equador dela, que sai da terrestre, ele é projetado aqui internamente na esfera celeste, conhecido como equador celeste. Isso aqui é o caminho percorrido pelo Sol, aparentemente, né? Se eu vou até uma porta para abri-la, é a mesma coisa relativa da porta vir até mim para que eu a abra. Então a gente, considerando a Terra parada, é o Sol que vai se movimentar. A eclíptica, esse plano aqui formado pelo caminho aparente do Sol, tem um eixo, que é o eixo Pipi-Linha. E aí tem 4 posições primordiais e fundamentais que o Sol ocupa quando ele navega relativamente e aparentemente em torno da Terra, tá? O ponto mais alto que o Sol vai, que na verdade seria a Terra, é conhecido como S1 e o ponto mais baixo é conhecido como S2. E você vai notar que bem aqui tem um ângulo. Esse ângulo aqui, que o máximo dele é até aqui, e é considerado como 23 graus e 30 minutos, é conhecido como obliquidade da eclíptica, tá? É o ângulo máximo que ela abre. E aí nós vamos começar a falar da eclíptica, então preste bastante atenção. Aqui nós temos a esfera celeste e dentro dela, no centro, a gente vai colocar a Terra. A Terra tem um eixo que está aqui, ó, que passa no centro dela, e o equador da Terra que está aqui, ele é projetado exteriormente e internamente na esfera celeste e vai ser conhecido como equador celeste, tá? Você mede a sua latitude na Terra em relação ao equador terrestre, mas na navegação astronômica você vai medir dos astros e até a sua, se for celeste, em relação a esse equador celeste, tá? Esse é o eixo da Terra, tá? Esse é o caminho aparente que o Sol vai percorrer em torno da Terra, tá? Aqui nós temos o equador celeste e temos QC. Esse é o primeiro ponto que nós contamos, certo? Do Sol. Quando o Sol cruza o equador celeste da Terra aqui, tá? Caminhando sobre a eclíptica. Depois ele sobe, vai até esse ponto. Isso aqui dura 3 meses. Aqui é em março, abril, maio, junho. Aí ele vai e vai descendo aqui. Julho, agosto, chega bem aqui em setembro. Outubro, novembro, até chegar aqui em dezembro. Vejamos agora. Esse ponto aqui, que ocorre no dia 22 ou 23 de março, ele é conhecido como ponto vernal. Isso daqui é uma letra grega. E esse ponto é conhecido como primeiro ponto de Áries. Ele é chamado de equinócio do outono. Então o equinócio do outono, ele acontece no dia 22 de março. O que é que acontece quando o Sol passa em cima do equador da Terra no espaço? A declinação dele é zero, é como se fosse uma latitude dele zero. Isso quer dizer que começa a primavera para nós no hemisfério norte, tá? E começa o outono no hemisfério sul. Aí o Sol sobe, quando ele chega no dia 22 de junho, ele chega no solstício do verão. E você vai notar que o Sol ilumina toda a área do hemisfério norte. É por isso que em junho, julho, para o pessoal do norte e nordeste, aqui é muito quente. Pois bem, ele percorre, vai descendo e chega no ponto ômega, em 23 de setembro, que é conhecido como o primeiro ponto da Libra e é onde que ocorre o equinócio da primavera. Quando o Sol chega aqui no dia 23 de setembro, começa a primavera para o hemisfério sul e o outono para o hemisfério norte. E o Sol continua correndo e no dia 22 de dezembro o Sol chega no ponto S2, que é conhecido como solstício do inverno. Tanto é que ele banha todo o hemisfério sul e o hemisfério norte fica desprotegido dele muito pouco, ou com a luz muito fraca, tá? Então, essa é parte da eclíptica. Nós temos aqui a eclíptica, que é
o caminho aparente que o Sol transcorre e percorre em torno da Terra, num movimento relativo. É um caminho aparente, porque na verdade é o Sol que fica aqui e a Terra que gira lá, tá? Pilinha são os polos da eclíptica. Então a eclíptica aqui é o eixo da eclíptica, ó. Esse é o eixo da eclíptica e tá aqui os polos dela, tá? E finalmente a gente vai colocar uma seta. O Sol, né, aparentemente, teoricamente, ele percorre a eclíptica, então ele sai do ponto vernal, vai percorrendo a eclíptica, chega no ponto S1 e começa a descer. Começa a descer, chega no 2, chega no equinócio da primavera, no ponto da Libra. E aí ele continua aqui, vai descendo até ele chegar no dia 22 de dezembro, 3 dias antes do Natal, no solstício do inverno. Tá ok, pessoal? Então, isso é a eclíptica aqui. O caminho aparente elíptico em torno do qual, ou sobre o qual, o Sol relativamente percorre a sua caminhada em relação à Terra. Tá? Agora nós vamos aos movimentos da Terra. A Terra, pessoal, pasmem, ela tem cerca de 14 movimentos. Dos 14 movimentos, quem trabalha com a navegação astronômica precisa conhecer os 4 principais: rotação, translação, precessão e nutação. Então a gente vai ver cada um deles. Tá aí, ó. O primeiro é o movimento de rotação, tá aqui. O nosso planeta, o seu planeta, ele gira no sentido anti-horário, de oeste para leste, em torno do eixo dele. Isso aqui gera o que a gente chama de dia. O Sol se põe, o Sol nasce. Isso leva aproximadamente 24 horas. Na verdade, não são 24 horas, mas nós dissemos que é. Porque, na verdade, aí, o Sol, ele completa lá, né? Menos que 24, 23 horas e mais os minutos. Que sobra desses minutos são contados a cada ano, que vai gerando mais um dia para poder gerar o que a gente chama de ano bissexto, que são 366 dias. Eu vou fazer uma aula somente sobre isso e vamos falar sobre uma coisa chamada Sol médio e Sol verdadeiro, tá? Então, a consequência do movimento de rotação são os dias e as noites. Está aqui o Sol. Continuando, nós vamos chegar agora no movimento de translação da Terra. A Terra, ela gira em torno do Sol numa elipse. Isso é o movimento verdadeiro. Mas na eclíptica a gente considera o Sol fazendo isso aqui e a Terra no centro. Aqui a órbita, a translação dura um ano, entre 365 ou 366 dias, que é o ano bissexto, e a rotação da Terra em um dia. Então ela leva 365 dias girando em torno do eixo dela e em torno do Sol. Esse é o movimento de translação. O penúltimo movimento é o movimento precessional. Olha aí, se você olhar para a figura do lado direito, isso aqui é um peão, né? Eu que estou com 62 anos e você aí, se vem do meu tempo, sabe que nós brincávamos com peão. Se lembra? Quando o peão é lançado com toda a força, ele fica praticamente ereto. Só que como ele vai perdendo a força dele de rotação, o que é que acontece? Ele começa a bambear. E quando ele começa a bambear, ele adquire um movimento chamado precessional, tá? Ele fica girando como se ele quisesse cada vez mais, vai diminuindo a velocidade da Terra e ele vai bambeando. E nesse bambeando ele vai começando a inclinar esse eixo aqui, ó. Tá ok? Então, o movimento precessional é um movimento que nasce no centro da Terra aqui, é um movimento cônico. A Terra, ela fica girando em torno de a base de um cone, cujo vértice está aqui embaixo e a base está lá. Então a Terra fica girando como o peão, certo? Como se estivesse perdendo a força.
leva milhares de anos para poder completar um círculo total. Finalmente, nós temos o último movimento, que é um movimento que nós chamamos de nutação terrestre. A nutação ela é consequência da precessão. Enquanto a precessão é o movimento cônico do eixo da Terra, a nutação é o movimento que designa, que coloca o ponto do eixo da Terra posicionado nessa elipse, nessa base. Então a nutação nunca é mais do que, ou seja, o movimento que delimita e que posiciona o eixo da Terra com o passar dos anos do tempo em um ponto na base, na esfericidade que advém da precessão. Foi criado um cone e a nutação projeta e mostra para você aonde é que se encontra o eixo da Terra com o tempo. Tá ok? Então nós temos lá, eu vou voltar rapidamente, só para você ver como é que funciona. Movimento de rotação, movimento de translação, movimento de precessão, que é um movimento cônico, e o movimento nutacional, que coloca aqui, são os diversos pontos que tem do eixo da Terra, ó, como vai mudando, tá ok? Na próxima aula nós vamos ver o movimento aparente dos astros e nós vamos ver as fases da Lua. Então hoje você aprendeu o que é a eclíptica e quais são os 4 movimentos básicos da Terra. Mas comandante, eu estou estudando astronomia também. Só que nós estamos tirando daí, né? Nós estamos tirando daí o que você precisa essencialmente para poder descobrir, fazer cálculos de navegação, olhando os astros, observando os astros, para transformar isso no que a gente chama de reta de altura, que você vai aprender. Isso há 40 anos atrás foi quando eu comecei a aprender, que eu fazia as minhas viagens todas pelo Oriente, pegava ali o Índico, ia embora e nós só descobrimos latitude e longitude estudando, fazendo o que tem aí. Muito obrigado pela atenção, tá? Vou deixar os meus contatos aqui e até a próxima aula. Dê um like, se inscreva no canal. Tchau!